Oi gente, tudo bem? Norbert aqui da Featuresonic. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 7 áreas de frequências que vocês devem conhecer quando vocês estão trabalhando como equalizador na voz. A primeira área de frequências que eu tenho para você fica embaixo de 100 Hz. Essa área somente traz barulho e na mixagem fica muito difícil para controlar. Então, minha sugestão para você, pega uma high pass filter, começa por volta de 80, 70 Hz, aumenta a frequência lentamente até você chega no ponto que você tem a impressão que você está tirando gordura da voz. Aí você volta um pouquinho e você vai perceber que você já limpou a voz bastante. A segunda faixa de frequências que eu tenho para você fica entre 100 Hz e 300 Hz. E essa faixa pode ser seu amigo ou seu inimigo, dependendo da situação. Se você tem um vocalista que precisa de um pouquinho mais corpo, mais peso na voz, tente aumentar um pouquinho nessa área de frequências e você vai perceber que você traz um pouco mais calor na voz, ela realmente vai ter mais corpo. No outro lado, se você tem uma voz que já tem bastante corpo, ou uma voz que talvez foi gravado numa sala pequena, que geralmente já tem um certo conteúdo de frequências nessa área, provavelmente você precisa atenuar essa área um pouquinho para encaixar a voz melhor na mix. A próxima área é a famosa lama entre 300 e 500 Hz. Isso é uma área que você vai cortando para muitos instrumentos e a voz não é uma exceção. Mas cuidado, para cada vocalista você tem que achar a frequência exata que você deveria cortar. E para isso, claro, você vai utilizar a varredura de frequências. Depois da faixa de lama, nós temos a faixa que soa metálico e que traz também aquele caráter meio nasal. Ela fica geralmente entre 800 Hz e 1,5 kHz. Então, se você tem um vocalista que soa um pouquinho assim, tente cortar ao redor de 1 kHz. E se você tem uma voz que soa realmente um pouquinho metálico, faça mais uma vez uma varredura de frequências, tenta achar a frequência certa que você deve cortar e você vai, mais uma vez, deixar a sua voz mais limpa. Mais uma faixa de frequências que é problemática é a faixa de sibilância. E ela, dependendo da voz, realmente requer um pouquinho de experimentação, fica entre 4 kHz e 8 kHz. Você tem que realmente achar a frequência certa, onde você tem aquele famoso som do S. E, dependendo, alguns vocalistas têm bastante sibilância, alguns não têm. Aí você tem que decidir se ou não você precisa cortar essa área. Se você quer deixar o seu vocalista mais presente na mix, você vai trabalhar a área de presença. E ela, para todos os instrumentos, na verdade, fica na área entre 5 e 7 kHz. Então, se você tem a impressão que a sua voz fica um pouquinho para trás, se você precisa trazer ela mais para frente, tenta dar um leve aumento nessa faixa de frequência entre 5 e 7 kHz e você vai ver que a voz imediatamente vai vir um pouquinho mais para frente. Por último, eu tenho para você a famosa banda de frequências do ar, aquela coisa que a gente respira, né? Que deixa a voz respirar. Ela fica geralmente em cima de 10 kHz, digamos entre 10 e 16 kHz. Ela traz os últimos harmônicos da voz. É uma parte geralmente muito agradável que você pode realmente, quando você está terminando a equalização da sua voz, você pode experimentar com ela, tentando aumentar ela um pouquinho e ver se de repente a voz não realmente fica um pouquinho maior, ela respira melhor.